Pessoal, bom dia. A gente está aqui para roda de conversa de transporte ferroviário. Eu só queria confirmar com o pessoal, porque os três participantes eles não vão estar no presencial, né, pelo que me informaram. Eu só queria confirmar se os três estão na sala, como é que é. Eu sei que um deles já estava já há algum tempo, o Jefferson. Bom dia, pessoal. Eu estou Olá, aqui. Jefferson, tudo bem? Tudo É, bem? Prazer. prazer, Jefferson. Faltam os outros dois, né? Bom, eu acho que como a gente está um pouco atrasado, não sei se seria melhor a gente dar mais uns 5 minutos. A gente está tentando contato aqui já desde mais cedo com eles, a gente não sabe se teve algum problema de conexão, que seria o Rodrigo Pestana da Vale e o Zé Carlos Filho da Rumo. É... Bom, não sei se a gente aguarda um pouco. A gente está um pouco atrasado, então acaba que, Jefferson, acho que a gente pode fazer assim, a gente começa. E, bom, se não aparecer mais ninguém, a gente conversa. E se algum dos outros dois aparecer durante esse intervalo, durante a apresentação do Jefferson, a gente encaixa. Tá? O pessoal lá, a gente tem que fazer um, dois, três para começar. Na verdade, isso aqui não está sendo passado, né? Tá? Já está online? Ah, beleza, então. Bom, então oficialmente agora tudo certo, Jefferson? Posso começar? Tá ok. Claro. Então, mais uma vez, pessoal, bom dia. A gente está aqui para a roda de conversa do transporte ferroviário, com a presença do Jefferson Meirelles, que é gerente-geral de operações da MRS. A gente vai fazer então dessa forma, a gente vai começar a apresentação do Jefferson e aguardar que os outros dois participantes eles conectem, senão a gente faz uma conversa com o Jefferson. Então, Jefferson, queria agradecer, é um prazer muito grande ter um representante da MRS aqui no nosso evento. Tá? É, e, por favor, pode começar a sua apresentação. Você vai transmitir? Como é que você vai compartilhar sua tela? Não Tenho. sei como é que ficou combinado. Eu compartilho minha tela aqui, tem material para eu apresentar aí. De antemão aí, agradecer, né, pelo convite. Para nós da MRS é uma honra poder participar de um evento tão bacana como esse. E pedir desculpas, né? Realmente eu tinha me programado para estar aí hoje, presencialmente, mas a agenda deu uma complicada aqui e como teve a opção do remoto, eu acabei fazendo essa opção. Mas, de antemão, pedir desculpa a todos aí por não estar presente, mas espero poder contribuir aí um pouco com o evento. Bem, a gente preparou aqui um material para falarmos um pouquinho sobre o que a MRS tem como proposta, né, e ideias para o Rio de Janeiro, assim. E a gente fala Rio aqui como um todo, né? A gente não está limitando apenas à cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente tem toda uma estratégia voltada para o estado do Rio. E algumas parcerias, né, como docas, enfim, a gente sabe do potencial que é a ferrovia, principalmente quando a gente fala em relação a portos, né, e o Rio é um grande ponto para isso. Então, iniciando aqui, a gente falando um pouquinho, né, me apresentando aí, como dito, estou como gerente geral de operações aqui no Rio de Janeiro. Então, todo o estado do Rio, né, todas as operações ferroviárias e relacionadas aos terminais, né, ela está conosco aqui. Deixo aqui também meu e-mail para eventuais contatos, caso haja um interesse aí ou alguma dúvida, alguma necessidade posterior aí. Bem, falar um pouquinho da MRS, porque eu acho que talvez não seja comum para todos aí, né? Não tenham todos o conhecimento da MRS, mas nós somos uma operadora logística, né? E que hoje é responsável pela malha nesse trecho que concentra aí 50% do PIB brasileiro, né? Então, quando a gente fala da MRS, ela está aí circulando por Minas, Rio e São Paulo, então ela está dentro dessa parte importante do nosso
mercado. É uma empresa que opera em mais de 80 terminais, com uma ferrovia comparada a outras de dimensões menores, né? A gente fala de 1.643 quilômetros, todos eles, cada quilômetro, cada metro nosso, ele é ativo, então a gente não tem nenhuma parte da nossa ferrovia inativa ou entregue para o governo federal, para que eles considerem isso da gente. Então, temos os 1.643 quilômetros bem ativos aí. Falamos aqui de uma frota de aproximadamente 19 mil vagões, esse número crescendo, né? Isso representa aí 20% da frota nacional e aproximadamente 800 locomotivas. Também é um número que cresce em função das demandas e toda a nossa estruturação para um novo momento de renovação da concessão, né? A gente acabou de renovar a concessão por mais 35 anos, né? Considerando esse período que a gente tem agora. E a gente tem muita expectativa, e eu vou falar um pouco disso aqui para frente. Então, a gente fala aí que 30% da produção ferroviária nacional passa por nós. Já comentei aqui dos trechos operacionais. A MRS foi eleita aí, a MRS ela relativamente é uma empresa nova, né? Porque ela é oriunda da rede ferroviária, e a primeira concessão começou em final de 96 para 97, e nesse tempo para cá nós somos eleitos aí pela imprensa especializada 14 vezes a melhor ferrovia brasileira de carga. A gente opera aí em 5 portos, e 4 deles estão aqui no Rio. Então, a gente tem Itaguaí, Guaíba. Em Itaguaí, voltando aqui, Itaguaí, a gente tem operações com a descarga de minério, como clientes CSN e Vale. Tem o Porto Sudeste, né, que também está na região, e o Porto Sudeste é uma holding lá que opera alguns outros clientes de minério, mas também tem parcerias com a CSN atualmente e pode ter com a Vale. Ela é muito aberta para isso, é um porto de exportação de minério. A Guaíba, que está na região de Mangaratiba ali, que é exclusivamente da Vale. E o Porto do Rio, que é um porto que a gente vai mostrar aqui, né? Que é essa apetite nossa cada vez maior para fazermos a carga geral, né? Então, a MS a gente tem 2 classificações, uma que a gente chama de heavy haul, né? Que é essa carga pesada aí, que é o minério, que ainda hoje é o nosso maior volume, mas a gente vem crescendo organicamente e sistematicamente na carga geral. Então, a gente tem propostas muito interessantes, muito bacanas aí, para fazermos o carga geral crescer cada vez mais. E aí, falando um pouco, né? Quando a gente olha lá de 96, quando a gente deixa de ser rede ferroviária federal e migra para a MRS, quando a gente transportava aí, o indicador aí está em milhões de toneladas por ano, a gente transportava 45 milhões de toneladas, sendo que 10 milhões era carga geral e 35 milhões era o minério. Hoje a gente, olhando aqui, né, os números que a gente tem, com o fechamento de 21, nós fechamos em 170 milhões. Então, olhando para o carga geral, há um crescimento significativo, né? Ano após ano aí. E o minério mais estabilizado, se a gente olhar de 2010 para cá. Então, o minério ele é muito sensível ao mercado, principalmente ao mercado chinês, então essa volatilidade ela acontece com muita frequência. Como principais cargas a gente tem, como eu já disse, o minério, o carvão e o coque, que estão enquadrados dentro desse grupo que a gente chama de heavy haul, e a carga geral, que aí a gente fala de todas as outras cargas transportadas, agrícolas, container, construção civil, produtos siderúrgicos, entre tantos outros, e essa carga geral, né, 37% do nosso total transportado, que também é 6 vezes mais do que em 96. Então, olhando para o volume total, a gente tem 4 vezes mais. Quando a gente olha para a carga geral, esse volume é 6 vezes mais do que em 96. Então, a MRS ela vem sistematicamente, como eu falei, organicamente crescendo de forma estruturada para suportar os desafios que agora, com a renovação da concessão, né, a gente tem
e são extremamente importantes, não só para a MRS, como para o todo. Então, o tema que a gente discutiu aqui, né, desculpa, que foi proposto, né, que era essa estratégia, né, para a gente suportar a ferrovia de cargas, para suportar e promover esse crescimento no Rio. Então, a gente entende que a ferrovia, assim como foi dito aí, né, eu peguei o finalzinho da apresentação da professora aí, ela fala da aviação, né, como que isso foi deixado e ano após ano foi ficando obsoleto, com menos rotas. A ferrovia no Brasil é muito similar, né? A gente também tem essa carência. E eu tenho, como eu aprendi, como eu vejo, sem uma infra adequada, né? Uma infraestrutura adequada, o nosso país não consegue crescer. Então, acho que nós, enquanto ferrovia, e que é extremamente conectada, né, principalmente com os portos, que também é uma outra questão de infra que precisa ser olhada com muito carinho. Sem essas condições de infraestrutura, o Brasil tende a sofrer ainda muito tempo. Então, a gente precisa realmente ter uma infra adequada para a gente conseguir evoluir na logística, no transporte e sermos realmente uma grande referência. Bem, e aí tem 3 pilares que a gente norteia o nosso plano de investimento, né? Ele é um plano de investimento pautado na renovação da concessão, né? A gente, como eu disse, né, em julho, final de julho, a gente acabou de assinar a antecipação da nossa renovação da concessão. Então, a gente assume compromissos baseado em 3 grandes pilares. Então, a MRS olha para o seu ESG. Então, a gente está olhando para o meio ambiente, a gente está olhando para a governança, a gente está olhando para a sociedade de uma forma geral, quando a gente define aqui os nossos objetivos. E a MS olha também para a expansão e a capacidade de melhorar seu desempenho. Então, a gente está olhando tudo isso para fazer um plano estruturado. Então, quando a gente fala da expansão da capacidade, a gente está falando de construir e ampliar pátios ferroviários, a gente está falando de remodelar toda a nossa via permanente, a gente acabou e chegou até pelo Porto do Rio, né? Nós estamos com equipamentos novíssimos importados e tops, né? Eu acho que hoje é uma grande referência no Brasil em relação a equipamentos modernos, para a gente fazer toda a nossa renovação da malha ferroviária. Então, toda a nossa ferrovia passará por uma remodelação. E temos um investimento pesado nisso. Instalação de apoio, aquisições de novos ativos, como locomotiva, vagões, locomotivas mais eficientes e menos poluentes, né? Então, a gente também está linkando com nossa proposta de ESG, da nossa política de ESG. Olhando para o interesse público, né? Então, investimentos que realmente façam sentido e que foram ouvidos nesse período pré-renovação, com audiências públicas, para cuidar da mobilidade urbana e toda essa intermodalidade, né? Que carece o transporte bem feito, um transporte mais ágil, e que reduza o custo logístico no país de uma forma geral. Então, essas são algumas diretrizes públicas. E os conflitos urbanos, nós passamos por 103 cidades, municípios que a gente corta ao longo desses 1.643 quilômetros que eu disse lá. Então, são muitas interferências. Assim. Por mais que a gente olhe para trás e fale, mas a ferrovia chegou primeiro, isso não importa. A gente tem essa consciência, né? Então, ao entorno das nossas linhas, a gente tem muitas cidades, e cidades importantes, né? Posso citar aqui em Minas, Juiz de Fora, posso citar Barra do Piraí, que é uma cidade no interior do Rio, posso citar Itaguaí, no Rio aí também, que a gente corta a cidade, e a gente tem muito impacto, tanto da sociedade para a gente, como da gente para a sociedade. Então, a gente está fazendo investimentos em viadutos, passagens, passarelas, vedação, então, passagem nível, enfim, todo um projeto plurianual capaz de fazer essa interferência e esses conflitos urbanos serem mitigados ou eliminados. Então, a gente está trabalhando fortemente nisso. Então, pautado nisso aqui, nesses 3 grandes pilares, né?
a gente começa a falar aqui um pouco mais especificamente do que a gente pensa para esses próximos 5, 6 anos. E aqui a gente fala de A+5, A+6, pensando nos investimentos que estão por vir. Então, não sei se é de conhecimento de todos, mas a gente tem esse terminal, esse pátio ferroviário no Caju. O que fica ali, quando você está passando sobre a ponte Rio-Niterói, é possível ver, né, a operação ferroviária ali embaixo. É um pátio de dimensões extremamente acanhadas, olhando para aquilo que a gente quer, né? Então, com uma movimentação que capacidade estática aí. Vou falar da dinâmica, que eu acho que faz mais sentido, né? Na nossa capacidade dinâmica ali de 300 vagões, 250, 300 vagões dia. Então, é um negócio que a gente sabe que para crescer, a gente vai precisar realmente gastar algum investimento nisso. Então, a gente quer aumentar a eficiência, quer melhorar a nossa capacidade e a produtividade dos nossos trens. Isso é um mindset importante que a gente faz aqui, né? Produtividade acho que é a vertente de todos nós, né? Todas as empresas buscam essa máxima produtividade. E aqui, olhando para o Rio, a gente entende. Então, esse pátio do Arará, como eu disse, está localizado no Caju. A gente tem algumas ampliações de construções que estão conectadas com um projeto maior, tá? Então, a gente tem levante de linha, duplicação de linha na entrada, travessões, construções de linhas de acesso a terminais de container, construções de novas linhas para a formação de fila e construção de um pátio antes desse terminal nosso, né? Logo no acesso aqui, deixa-me colocar um apontador aqui, que eu acho que fica melhor para vocês verem. Aqui, quando a gente fala desse número 7, né? Então, aqui a gente tem toda a nossa operação, o pátio é essa pera ferroviária, né, que a gente chama aqui. Então, aqui a gente vai construir um pátio antes, e que pese aqui todo o impacto com a comunidade, né? Essas linhas aqui, há um tempo atrás, elas estavam invadidas com barracos, enfim, era uma situação extremamente complicada. Hoje a gente já conseguiu fazer a desapropriação e agora a gente tem como um plano criar um novo pátio ali para que a gente consiga melhorar a nossa operação ferroviária na região. E aí a gente fala de toda uma estrutura aqui dentro do Porto do Rio. E aí, o que é isso, né? Então, a gente faz uma retomada dessa vocação ferroviária do Porto do Rio. Eu vou contar para vocês que eu estou na MS há 17 anos, né? E eu fui coordenador desse pátio há 14 anos atrás. A gente entrava com os nossos vagões, nossos trens aqui no Porto do Rio, com uma locomotiva U20, que para entendimento, assim, é uma locomotiva de leve, né? Mais leve, menor, muito pequenininha, com capacidade máxima ali de 8, 9 vagões, aí a gente está falando de 70 toneladas por vagão, mais ou menos, então a gente está falando aí de 560, 600 toneladas, limitado, então era muito limitado. A gente tinha que sair dessa região aqui do Caju e seguirmos até a região do Gamboa ali, para a descarga do Gusa. Essa era uma operação feita, né, na época. E com uma via permanente, né, os trilhos em péssimas condições, e isso foi só deteriorando com o passar do tempo. Hoje, a gente fica por aqui, a gente não entra, ou melhor, a gente vem até essa partezinha aqui para atender um terminal. A gente hoje não tem condição de circular no Porto do Rio com a ferrovia. Então, todo esse investimento busca uma retomada, né? Que traz uma grande contribuição, acho que para a logística como um todo. Então, quando a gente fala, e aqui tem uma parceria com Docas, né? Importante, porque como a gente fala de infraestrutura, não dá para eu falar aqui tão somente da ferrovia. Isso tem que estar conectado. Então, a conexão aqui é extremamente importante. Essa parceria com Docas faz com que esse projeto realmente brilhe os olhos assim, e traga para a gente grandes benefícios no futuro. Então, consolidado esse primeiro slide que eu falei, olhando para o pátio do Arará, Herédia de Sá e tudo isso, a gente dá uma potencializada ali na questão ferroviária, e aí a gente melhora toda outra condição, que é trazer a ferrovia novamente para dentro do Porto do Rio.
Um outro fato, hoje a gente opera o ferro-gusa, né? Então é um insumo importante para a siderurgia, e a gente exporta ferro-gusa aí pelo Porto do Rio. A gente tem limitação de calado, né? Essa capacidade dos navios. Então hoje, o ferro-gusa, quando ele chega, ele pode ter até 4 vezes ser carregado e descarregado. Absurdo que é, né, a operação. Então a gente carrega lá em Minas, traz para o Rio, e no primeiro momento ele é descarregado do vagão para um caminhão. Esse caminhão ele sai dessa região, e essa descarga acontece aqui, perto aqui do Alencastro, né, que a gente chama, e ele percorre e vem aqui para essa região do Gamboa e descarrega. Então, é a segunda, né, segunda operação de descarga aqui. Depois, essa operação ela pode ser ou diretamente para o navio, ou ela pode ser para uma barcaça, para depois levar mais para o alto mar, por conta do calado, né, não suportar, e aí o navio pode agarrar ali. Então, a gente passa a ter até a 4ª carga e descarga. Absurdo que é. Então, com esse projeto, a ideia é que o trem, novamente, entre aqui, descarregue já no seu local aqui no Gamboa, e dali, novamente, a carregue com navio, sem precisar de utilização de barcaça, porque há um estudo e um trabalho de docas para que a gente consiga aumentar esse calado aqui e suportar navios maiores, né? E, enfim. Então, a gente tende a tornar esse custo muito melhor para a operação, para quem quer exportar, enfim. Então, falando aqui, a gente faz restauração e implantação de AMVs na região do Caju, permitindo maior flexibilidade. Então, a gente, né, vai ter uma duplicação de entrada no porto. Hoje, eu preciso parar uma operação ou outra por limitações, então a gente duplica essa entrada, e aí eu consigo fazer operações simultâneas. Plantação de 3 linhas, totalizando aí 1,2 km na região do Alencastro, nessa região aqui. Então, uma região que já teve linhas, já foram utilizadas, e que hoje não tem essa utilização. E a reativação de 400 metros de linhas ferroviárias aí para o carregamento de gusa. Então, a gente faria, nessa descarga do gusa, um processo muito mais produtivo, muito melhor para toda a cadeia aqui desse ferro-gusa. Então, a gente tem aí essa maior produtividade, esse aumento de capacidade associado aqui, além do aumento de segurança, né? Esse é um princípio nosso, garantir segurança em todas as nossas operações, né? Esse é um outro número que eu não trouxe aqui, até pelo tempo, mas a MRS assim como a gente conseguiu evoluir no nosso volume de forma estruturada, a segurança é idem, assim. A gente tem hoje, né, patamares de segurança de ferrovias Class 1 aí no mundo, então a gente hoje se enquadra dentro das melhores ferrovias do mundo como uma empresa extremamente segura na sua operação ferroviária. Então são dados muito importantes. Não trouxe aqui, mas gostaria de comentar, dado a relevância do tema. E aí a gente tem mais um outro projeto linkando, e aqui falando até fora, né? Porque as coisas estão extremamente conectadas. Então, a gente fala aqui de Igarapé, Queimados, Lapa e Moca. Então, a gente está pensando e desenvolvendo aí terminais geridos por nós, parceiros, né? Podemos ter alguns parceiros nessas empreitadas, mas a gente quer ter essas plataformas logísticas no entorno das regiões metropolitanas, e que vai fazer com que a ferrovia seja cada vez mais competitiva, né? Hoje a gente compete com o rodoviário, o cara tira um container de São Paulo às 10 horas da manhã e 10 horas da noite, no mais tardar, ele está chegando no Porto do Rio. Eu gasto mais de 24 horas para fazer essa mesma operação no trem. Então, a gente realmente tem um desafio gigante, né? E, para isso, a gente começa a pensar diferente. A MS, com a renovação da concessão, ela atinge um novo propósito de se tornar uma empresa operadora logística, literalmente, e não só uma ferrovia. Então, a gente ganha agora uma ideia de vamos além daquilo que a gente faz hoje. E, para isso, alguns investimentos e alguns projetos voltados para maximizar esse potencial a gente tem trabalhado.
Então, falando aqui de Queimados, que está na região, então eu falei dos 4 que estarão interligados e dando maior flexibilidade para a nossa logística, e com isso a gente quer, né, trabalhar com ova, desova de container, armazenagem, depósito e etc. A gente quer garantir uma competitividade com aquele cara que é do rodoviário. Nós vamos agressivo para isso. A gente quer realmente sair desse mundo ferrovia, tão somente, e buscar ampliar os nossos horizontes. Então, para isso a gente pensa, e olhando para o Rio especificamente, falar um pouquinho aqui de Queimados, que é esse polo intermodal de Queimados, terminal de 163 mil metros quadrados, está estrategicamente localizado às margens do arco metropolitano, próximo à Dutra, né, 116 ali, e também a BR-040. Então, assim, a gente quer fazer chegar e utilizar o rodoviário também, por que não? Para que a gente consiga dar agilidade e oferecer um serviço diferente para os nossos clientes. E aí a gente, assim, só uma visão, né, do que se projeta esse polo intermodal de Queimados. Então, a gente tem toda uma estrutura sendo montada numa área que já é nossa, já comprada pela MRS, e que a gente, em breve, aqui a iniciativa deve ficar concluída aí. Como eu disse, né, aqui são projetos, todos eles muito bem adiantados, já com a parte conceitual toda pronta, entrando muito nessa parte estrutural agora, e sendo desenvolvidos para que em A+6, no mais tardar um A+7, a gente esteja operando isso com o crescimento desenhado, com o nosso planejamento estratégico aqui. Então, a gente vai ter nesse terminal, por exemplo, uma capacidade de armazenagem de até 1.700 containers. Então, será um grande terminal na região do Rio, capaz de atender tanto a região, como suportar a MRS em serviços acessórios diferenciados para os nossos clientes. Tem um outro tema aqui, aí mais na região sul-fluminense, né? Não tão ligado à cidade do Rio, ou à região do Rio, mas que de alguma forma vai se falar, né? Porque a gente aqui é uma parceria com uma grande siderurgia, né, que fica na região de Resende ali, e a gente vai construir um acesso ferroviário, uma ponte que vai passar ali pelo Rio Paraíba do Sul, que a gente vai poder atender uma planta siderúrgica, como a gente tem já hoje, né? A gente já atende a planta siderúrgica da CSN, em Minas a gente atende a planta da Gerdau, enfim, temos alguns acessos diretos, e aqui a gente vai fazer similar, né? A gente vai conseguir acessar aí, derivando da nossa linha que é do Vale do Paraíba, né, que acessa São Paulo, então a gente sai do Rio acessando São Paulo, então na região de Resende a gente acessaria ali a planta, eu acho que aqui eu posso falar, né, a planta da Arcelor, e traria para a gente aí uma capacidade de produção anual aí de 1,5 milhões de toneladas, e esse é um volume 100% rodoviário. Então, a gente começa a entrar fortemente. E essa região do Vale do Paraíba, que tem outros projetos, outros estudos nossos, né, que ainda não estão consolidados, por isso não os trouxe aqui, mas a gente, como eu disse, a gente vai pesado, assim, pensando usar muito, porque a Dutra está do nosso lado, né? Essa é uma competição extremamente complexa, não diria desleal, mas complexa, porque você tem o caminhão numa rodovia que a gente entende que é uma das boas rodovias hoje, né, no país, que dá celeridade, dá segurança, né? Então, ela é bem vista e dá essa agilidade para o rodoviário. Então, como que nós, ferrovia, conseguimos ser competitivos para esse cara, né? Para esse mercado mais varejista, enfim, como que a gente consegue fazer isso? Então, a gente agora tem um trabalho grande aqui para fazermos essa evolução. Então, esse é um ponto importante aí também, que a gente consegue acessar uma siderurgia em breve, esse daqui em A+4. Bem, e aí a gente, também, como nossa política de ESG, a gente não vai fugir de todos os conflitos urbanos, e aí tem um grande investimento.
Esse é o nosso compromisso, porque construir um viaduto, e aqui tem muito, né, quando a gente renovou a concessão, o Ministério de Infraestrutura nos pediu o seguinte: precisa ter vantajosidade, né? Esse termo que ficou, né, em voga aí, a gente falando muito da vantajosidade. Construir viadutos para a gente é um compromisso com a sociedade. Por mais que a gente entenda que isso aqui não dá VPL, tá, pessoal? Porque para a gente a interferência é muito mais da gente para a sociedade do que para o contrário. Mas a gente sabe que isso é importante para a sociedade. E por isso a gente se compromete aqui para gerar essa vantajosidade para todo mundo, né? Então a gente cria 11 viadutos, e aqui eu estou falando do Rio, tá? Viadutos, passagens inferiores, passarelas, 82 quilômetros de vedação, ou seja, a gente para de ter aquele incômodo, né, do trem separando ali, não deixando as pessoas passarem, ou você tendo mais riscos, né, de atropelamentos, aborroamentos. Então a vedação ela te dá mais segurança. 33 revitalizações de PN, sinalizações ativas, 113 direcionadores de fluxos, enfim. A gente aqui olha para a sociedade com o respeito que ela merece e garante essa integração, né, ferrovia-comunidade, de uma forma bem bacana. E aqui a gente está falando para vários municípios, né? A gente fala de Itaguaí, com viadutos, a gente fala Mesquita, com ciclovia, viaduto, passarela, São João do Meriti, Belfor Roxo, Nova Iguaçu. Aqui tem um projeto, junto com o governo do Rio, muito bacana, de revitalização da área, né? Então, assim, todas essas ciclovias, tem um projeto de paisagismo muito bacana, que, lógico, aqui ainda tem muitos estudos e tudo, mas pode ser um negócio muito bacana que muda aquela região, né? Toda aquela região ali, de Belfor Roxo, Nova Iguaçu. Vai ficar um negócio muito diferente do que a gente tem hoje, muito melhor, né? Com construções de praças, viadutos, enfim, é um negócio bem bacana. Falando já para Três Rios, né? Viadutos e puxamento de linha para retirar conflitos urbanos. Barra do Piraí, então a gente tem construção de viadutos, pontes sobre o Rio Paraíba do Sul. Então a gente desafoga, inclusive, projetos aqui que é benefício para a cidade, porque nessa ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, por exemplo, a ferrovia nem está passando ali perto, mas é o nosso compromisso para os municípios do qual a gente tem a relação, né? Pinheiral, viadutos, e Mendes também, passarelas. Então, assim, a gente está imbuído em fazermos aí esse crescimento do Rio de forma sustentável, sendo bom para a MRS e também bom para a sociedade, né? A gente vê isso aí muito bacana, muito forte aqui dentro, e que nos motiva bastante poder contribuir com o crescimento da logística, não só para o estado do Rio, como também para todo o Brasil, né? Porque vamos passar a ser cada vez mais uma opção interessante e atrativa, né? Então, aqui finalizando, né, pessoal, deixo aqui alguns contatos da MRS. Então, a gente tem aí o site mrs.com.br, temos nossos 0800 aí para contatos, seja para reclamações, sugestões, serão sempre muito bem-vindas. É o nosso 0800 979 3636. O nosso canal de YouTube aí, o mrs.com.br/tv, e para o Facebook e Instagram, MRS Logística, e no nosso LinkedIn, MS-Logística. Então, ficam todos convidados a entrarem nas nossas redes sociais aí, no nosso site, para contribuir aí. E agradecer, né? Estamos aí à disposição, agradecer todo o comitê organizador pelo convite, em especial aí o Orivaldi, o Martinelli e a Cíntia aí que deu suporte, também o Caleb, a Caleb aí por tudo que a gente conseguiu fazer nesse período aí. Obrigado, fico à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer questionamento.
Jefferson, muito obrigado pela apresentação, achei bastante interessante. Eu queria abrir agora para o pessoal que tenha alguma pergunta para o Jefferson. A gente tem uma pergunta ali, só levar o microfone para você. Bom dia, parabéns, Jefferson, pela apresentação. O meu nome é Fábio, sou do LESFER aqui da UFRJ. Eu estava participando de algumas audiências, né, da renovação, da antecipação da renovação da MRS. E uma das perguntas dos prefeitos, né, dessa região de Itaguaí, Queimados, essa parte de cima era a questão do transporte ferroviário por passageiro, né? Tinha essa preocupação de reativar alguns trechos. Aí eu queria ver com vocês como é que está essa atualização, né? O que estão se desenvolvendo, uma atualização que a MRS pode passar, que você está sabendo aí. Valeu. Obrigado, Fábio, pela pergunta aí. Então, a gente não tem um projeto voltado para passageiros. Assim. A MRS ela é exclusivamente uma empresa de transporte de cargas. O que não impede de parcerias aí. Então, assim, iniciativa da MRS de colocar um passageiro, posso te garantir que no momento a gente não tem. Mas a gente tem algumas parcerias. Por exemplo, em São Paulo, tem um trecho nosso lá que roda um trem turístico num espaço curto, mas que acontece. A gente tem esse tipo de parceria, né? Então, tem um projeto do governo de São Paulo também, do trem intercidades, né? Que já deve ser de conhecimento de alguns, que vai de Campinas a São Paulo. Esse é um tema que também, esse está sendo realmente discutido, mas é o único hoje com uma discussão maior aí. Para o Rio, a gente hoje não tem nenhum projeto em voga ou em análise voltado para o trem de passageiros, né? Então, esse é o ponto MRS. Espero ter respondido. A gente tem mais uma pergunta aqui para o Jefferson. Bom dia a todos. Inicialmente, meu nome é Ostílio Raton, eu sou professor aqui do Programa de Engenharia de Transporte e da Escola Politécnica e sou responsável por praticamente todas as disciplinas que tratam do assunto transporte ferroviário, desde projeto, construção, na graduação, a discussão da operação, manutenção, terminais e problemas, né, associados ao transporte ferroviário de uma maneira geral. Sou pesquisador aqui do LESFER, um laboratório que trabalha diretamente com o transporte ferroviário, né, e a gente lá tem dois objetivos dentro daquilo que me cabe, que é analisar o transporte ferroviário, as concessões, agora as autorizações, e a contribuição que elas podem dar para o desenvolvimento econômico e social. E, por outro lado, a gente também tem um outro trabalho que mais voltado para a tecnologia, desenvolvimento da engenharia ferroviária, onde a gente trabalha muito com parâmetros, indicadores, métodos que são desenvolvidos para determinadas condições de transporte, ferrovias diferentes, e são aplicados de forma generalizada, sem muita adaptação ou estudo mesmo, aprofundamento para as ferrovias, cada ferrovia especificamente. Bom, então eu gostaria muito de agradecer a introdução desse tema, a apresentação do Jefferson, das perspectivas da MRS em relação à sua expansão dos seus negócios, agradecer também a inclusão do tema da expansão da malha nacional e os seus desafios. E eu gostaria de propor, então, aqui nessa roda de conversa, trazer o tema para uma perspectiva um pouco mais abrangente, que tem a ver com o programa do governo ProTrilhos, que trouxe aí a perspectiva de implantar autorizações ferroviárias. Isso tem sido feito com bastante rapidez, para não dizer assodamento,
né? Tem menos de um ano, talvez um pouco mais de um ano, que esse projeto foi lançado. A gente já tem aí um grande número de contratos de adesão firmados. E, assim, a minha ideia era ver como é que as atuais concessionárias veem esse projeto, né, em relação aos negócios que elas têm nas suas concessões, porque existe uma expectativa muito otimista em relação a esses projetos. Mas, como observador crítico do setor, me traz uma certa preocupação. Primeiro, esse assodamento na proposta e execução desses contratos de adesão, e depois os tempos para a maturação desses projetos, efetiva início das atividades. A gente está falando aí em 2038, 2041, aqueles que apareceram, que a gente sabe quando vão acontecer, que é um prazo bastante elástico para você implantar um projeto. E, por outro lado, a preocupação também com as adesões, justamente. Quem está aderindo? Eu não estou falando de MRS, não estou falando de VLI, não estou falando de Vale, não estou falando de Rumo, mas de empresas como Porto City, como a empresa Macro Desenvolvimento Limitada, a empresa Zion Real Estate, que estão assinando contratos de adesão para alguns milhares de quilômetros de ferrovias, e que a gente não tem muita informação sobre o que eles são, o que eles fazem. Então, eu queria colocar isso em discussão aqui, para ver se realmente a gente tem que ser otimista em relação a isso, ou se a gente tem que ser mais preocupado e realizar mais estudos para entender melhor o que se pretende com essa nova modalidade de aumento e expansão da malha nacional e dos serviços ferroviários no país. Bem, desculpa, não peguei seu nome, é Ostílio, né? Tá certo. Ostílio, obrigado aí. Quando a gente fala de autorizações, a MESC ela tem 5 autorizações, né, previstas, assim, 5 propostas, né? Não vou conseguir aqui te falar das demais, porque realmente, como você falou, teve... e algumas eu olho com bastante ceticismo. Ferrovia, a gente sabe que é um negócio extremamente caro e complexo, né? Você não vai sair criando ferrovia de forma aleatória sem um estudo muito detalhado, né? A MESC, ela contratou aqui uma empresa de consultoria para todos os nossas 5 propostas aí de autorizações. E que a gente já está aí nesses primeiros 6 meses, desde o período em que a gente protocolou, né? Até um pouco mais, assim, porque a gente protocola antes até da assinatura, um pouquinho antes dessas autorizações. A gente lembra até do evento, né, que a gente protocolou até com o ministro aqui no nosso prédio, era o Tarcísio ainda, e a gente teve um evento com ele, onde a gente protocolava no momento em que a gente tinha vencido uma das etapas ali. Mas são estudos extremamente complexos do ponto de vista de, quando você olha, por exemplo, relevo, né? Eu vou construir uma ferrovia, eu tenho que considerar ali relevo, o que eu vou gastar, que mercado está ali em torno, qual mercado que eu vou explorar. Eu não vou criar uma ferrovia no meio do nada, assim, sem uma perspectiva de capturar volumes importantes, em que pese aí você ter, às vezes, por exemplo, uma siderurgia, e ele quer realmente ter a ferrovia exclusiva dele para fazer o volume de transporte, uma mineradora, seja qual ela for, para fazer o volume dela sem precisar usar os nossos trilhos, os nossos ativos. Isso pode acontecer e está dentro, né? Muitas das propostas passam por isso. Por exemplo, tem uma que eu achei extremamente estranha, né? Uma proposta, não me lembro qual empresa, mas que chegaria no Porto de Santos, sendo que aquela ali a gente já está, MRS, né, que é a operadora. Você não tem ali, a não ser que você vá destruir rodovias ali para poder fazer uma ferrovia, o que é quase que inconcebível, né, dado hoje os grandes gargalos rodoviários que a gente já tem, ainda mais quando a gente fala do Porto de Santos.
Então, eu vejo com ceticismo por isso, mas pela MRS eu posso falar com mais propriedade, assim. Todos os temas, todas as propostas estão sendo avaliadas. Algumas já nos causam bastante preocupação do ponto de vista de técnico mesmo, para você executar, dado relevo, dado as complexidades, né? E até a própria viabilidade de você fazer isso. Então, você tem uma intenção, você não tem um compromisso. Essa eu acho que foi uma vantagem, porque aí demanda esse grande estudo. Por outro lado, algumas coisas vão ficando mais dilatadas no tempo, né? Como você falou, para 37, para 41. Então, assim, é um negócio que não traz essa vantagem, como eu mostrei, né, nos nossos projetos aí, que em 4, 5 anos a gente já deve estar começando a operar muita coisa bacana. Então, olho ainda com desconfiança para todos os outros, e aqui para dentro da MRS a gente ainda não tem as convicções necessárias de uma viabilidade de cada projeto, com boas expectativas para algumas dessas 5 e outras um pouco mais de preocupação. Então, é o que a gente tem no momento, mas ainda muito embrionário, dado pouco período de estudo, né? Como eu falei, uma consultoria contratada para olhar todo esse traçado ferroviário, como que seria, qual o melhor traçado. Então, a gente consegue ter algumas projeções ali, e aí quando você projeta o melhor traçado, como é que é a passagem dela por cidades, então que tipo de interferência, que tipo de coisa a gente vai fazer. Então agora, entendendo, né, esse melhor traçado, tem todo um outro estudo que vai te dizendo, opa, ok, vamos em frente, opa, peraí, aguarda. Então, sua preocupação, acho ela muito pertinente, eu corroboro muito com ela. Então, das nossas ideias aqui, há ainda muita incerteza. E acredito que deva haver para todas as outras. Mas a MS é muito séria, né? Assim, o que a gente se comprometeu, a gente vai entregar todos os estudos, e por que sim, por que não, isso aí está muito claro aqui para a gente. Obrigado, Jefferson. Acho que a gente não tem tempo mais para perguntas por causa do tempo. Eu queria agradecer mais uma vez, Jefferson, a sua participação, agradecer também a MRS, pedir desculpas ao pessoal do evento pelas ausências na nossa roda de conversa, mas a apresentação do Jefferson, ao meu ver, foi bastante interessante, foi super interessante, na verdade. Esse contato com a MRS sempre foi... eu sempre trabalhei com algum programa de ferrovia, né? Então sempre gostei bastante de ferrovia, então desde lá do meu mestrado, que eu fiz a primeira visita lá na MRS, até hoje eu tenho alunos também orientandos que são funcionários da MRS que são sempre, normalmente são ótimos alunos, tá? Então, eu queria encerrar essa roda de conversa aqui, mais uma vez agradecendo ao Jefferson, e para poder passar a próxima roda de conversa aí programada, tá, Jefferson? Obrigado. Beleza. Agradeço aí de coração para todo mundo, espero realmente ter podido contribuir aí. Fica sempre o convite para todos vocês aí, me resta de portas abertas, né? Nós temos o melhor centro de controle da América, e quem conhece sabe que eu não estou aqui falando mentiras. Então ficam todos convidados aqui para conhecerem a nossa ferrovia, no Rio, aí no Porto Caju, fiquem à vontade. A gente está sempre muito aberto a todos vocês. E é um prazer enorme toda essa interação aí com vocês. Mais uma vez, desculpa por não estar presente, é que realmente a agenda deu uma complicada. Mas eu acho que foi legal aqui, a gente conseguiu fazer direitinho. Obrigado e sucesso aí, principalmente o professor Ivaldi, Martinelli, né, e a Cíntia aí que me ajudaram. Com certeza, acho que na próxima oportunidade a gente vai fazer o presencial. Obrigado, Jefferson.